Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja conosco nesta manhã. Manhã de quarta-feira, dia 9 de outubro. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus e nosso Pai pelo dom da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor derrama sobre mim e sobre os meus o dom mais precioso que existe, que é a vida. Obrigado, Senhor Jesus, pela seu amor, pela sua entrega. E obrigado, Deus, Pai de bondade, por derramar sobre cada um de nós o dom da vida. E é com muita alegria, celebrando a vida, que nós vamos hoje partilhar o Evangelho. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. O Evangelho está no livro de Lucas, capítulo 11, versículos do 1 ao 4. Lucas, capítulo 11, versículos do 1 ao 4. Se você gosta de acompanhar com o seu liturgia diária, abre lá no dia de hoje, dia 9 de outubro, quarta-feira. Mas, se você prefere ler com sua Bíblia, acompanhe lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos do 1 ao 4. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ele respondeu: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos introduza em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, neste dia de hoje, vemos Jesus desenvolver a sua intimidade com o Pai. E ao voltar do seu momento de encontro com Deus, um de seus discípulos pede-lhe uma coisa: que ele os ensinasse a orar. E ao mesmo tempo, Jesus os ensina a orar com a oração do Pai Nosso, mas também a oração que Jesus ensina, já ensina também o modo de se relacionar com Deus. Sim, essa oração, o Pai Nosso, que nós temos o costume de rezar, muitas vezes no automático. Nós rezamos no automático, vamos dizendo as palavras sem mesmo pensar. Se nós pensarmos bem, nós vamos perceber que Jesus deixou um caminho de relacionamento com Deus através da oração do Pai Nosso. Quando eu chamo Deus de Pai, se eu chamo Deus de Pai, eu também sei que eu sou filho. E como um filho se comporta diante do seu pai? Primeiro, um filho honra o seu pai, amando e respeitando. Depois, o filho também sabe que tem um pai. E todo filho que sabe que tem um pai, sabe que o pai o ama. Se eu sou filho, eu preciso obedecer a Deus. Se eu sou filho, se eu realmente chamo Deus de Pai e eu sei que eu sou filho, eu preciso saber que Deus me ama. E se eu sei que Deus me ama, é o que me basta. Se eu chamo Deus de Pai, preciso obedecer, preciso saber que Deus me ama e preciso saber também que eu tenho outros irmãos, porque existem outras pessoas que também são filhos de Deus. Então eu preciso ver os outros como meus irmãos. Eu preciso desejar o bem para os meus irmãos. Somos todos irmãos. Se chamamos Deus de Pai, somos todos irmãos. Somos todos filhos. Precisamos obedecer. Precisamos saber que Deus nos ama porque somos filhos dele. Venha o teu reino. Como eu sempre digo, o reino dos céus começa aqui na terra. Para alcançarmos a vida eterna, precisamos já viver o reino dos céus aqui na terra, através do amor, através da obediência, através do temor, através da conversão. Precisamos
pôr em prática esse caminho para o reino dos céus. Nós precisamos viver o reino dos céus aqui na terra. Obedecer a Deus, colocar Deus acima de tudo. Colocar Deus em primeiro lugar. Isso é viver aqui na terra o reino dos céus. Dá-nos a cada dia o pão, de cada dia o pão cotidiano. Também esse trecho da oração ensina a gente a confiar na providência divina e não estar preocupados somente com aquilo que é nosso problema. Preocupar-nos com os outros também. A oração fala, o pão nosso de cada dia. Eu preciso entender que o pão nosso, o meu e o dos meus irmãos, o meu e daqueles também que têm falta de pão, nós precisamos entender, precisamos confiar na providência e precisamos renunciar ao egoísmo, não pensar só em nós mesmos. Ah, para mim tá bom, tô um pouco me lixando pro resto. O pão nosso, preciso confiar na providência divina. E preciso também me preocupar com o irmão que não tem pão. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todo aquele que nos deve. Uma coisa que a gente precisa aprender, talvez ainda nós não aprendemos, porque fazemos a oração de um modo muito instantâneo e muito rápido. Se eu quero ser perdoado, preciso também perdoar. Não existe perdão de Deus sem dar perdão. Em primeiro lugar, se eu reconheço que eu sou pecador, eu preciso também perdoar aqueles que me ofendem, porque eles também são pecadores, também são falhos, também erram. Somos todos iguais nos comportamentos muitas vezes. Para que eu receba o perdão de Deus, eu preciso primeiro perdoar aquele que me ofendeu. Não adianta nada eu reconhecer que eu sou pecador, eu pedir perdão a Deus, se eu guardo dentro do meu coração uma mágoa, se eu guardo dentro do meu coração uma tristeza porque alguém me magoou com alguma palavra ou com algum gesto, então eu preciso perdoar. E por fim, não nos deixeis cair em tentação. Esse final fecha com chave de ouro essa oração que Jesus ensina, essa oração que vem como um exemplo de relacionamento. Como nós devemos enxergar a Deus depois dessa oração? Depois que fizemos essa oração profundamente, depois que fizemos essa oração de todo o coração, nós passamos a enxergar Deus de um modo diferente. Passamos a nos relacionar com Deus de uma forma diferente. Não nos deixeis cair em tentação. Podemos sim pedir para Deus nos dar força contra todo o mal, porque o pecado nos ataca todos os dias. E nós temos a opção de escolher, não quero pecar. E se eu escolho eu renunciar ao pecado, a primeira coisa que eu preciso pedir a Deus é para que Ele me dê força para resistir à tentação de pecar. E essa oração traz também esse pedido, traz também essa realidade. Então, meus irmãos, nesse dia de hoje, refletindo esse pequeno trecho do Evangelho de Lucas, Jesus nos ensina a orar, mas também Jesus nos ensina a nos relacionar de uma forma profunda com Deus. Que nós não façamos mais a oração do Pai Nosso no automático, sem pensar nas palavras, porque essa oração é muito rica para ser desperdiçada. Eu sei, eu falo porque eu também costumo fazer a oração do Pai Nosso no automático, vou rezando, vou falando as palavras, sem nem pensar no que eu estou falando. Se eu ao menos fechar os meus olhos e refletir o que cada frase dessa oração está dizendo, o meu relacionamento com Deus vai ser diferente. Eu vou enxergar a Deus de uma forma diferente. Hoje é um ótimo dia para exercitarmos esta oração. E vamos terminar a nossa reflexão com esta oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Muito obrigado a você que está inscrito no meu canal, obrigado por estar acompanhando a partilha do Evangelho de hoje, que Deus nos abençoe. Você que está vendo pela primeira vez, fica o convite, se inscreva no meu canal, vamos acompanhar a reflexão do Evangelho, vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma ótima e santa quarta-feira. Deus nos abençoe.